Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Final Exam é um slasher de 1981 que no Brasil recebeu o nome de A Hora das Sombras, tá? Eu revi no YouTube em uma cópia que aparentemente tá completa, 1h29. Dá uma olhada no IMDb e veja a minutagem para você ver no YouTube qual que é a completa. Eu assisti sem legenda, né, não achei nenhuma coisa assim em português, mas eu vi que tinha uma que tem assim 1h24. Esse filme não tem violência, não tem sangue, não tem gore, né? Mesmo na sua versão mais completa. Imagina um que saiu assim com 5 minutos sem, né? Esse filme de tempo menor. Esse filme ele tem vários fãs, assim, ele é meio cult. Já que o título original é Exame Final, né, coisa de faculdade, universidade, para mim esse filme é reprovado, porque passa 50 minutos sem acontecer nada, só aquelas pessoas falando, tontice inclusive, mas assim, eu entendo, ele tem um clima, para quem é saudosista, para quem gosta de clima dos anos 80, comecinho dos anos 80, ele é certeiro, vai dar uma nostalgia desgramada, especialmente a trilha sonora, a parte, as roupas, cabelo, tudo claro, né? Mas a trilha sonora, que nossa, a parte mais incisiva, assim, é cópia do Halloween, porque o Halloween do John Carpenter, a trilha é do John Carpenter também, né? Esse filme copia um monte de coisa do Halloween, tipo assim, o assassino chegando no campus, e aí a perspectiva de chegando de carro, como o Michael Myers chega. Tem várias tomadas, várias sequências, né? Alunos andando pelo campus, como as meninas lá do Halloween andavam pela rua, e é a mesma tipo de filmagem, traveling, assim. E a música. A parte que eu mais gosto da música, na verdade, é quando começa aquelas partes mais lentas, mais românticas, aqueles pianinhos do começo dos anos 80. Então eu entendo o pessoal que curte por causa do aspecto cult, por causa do aspecto retrô, saudosista, né? Mas eu, de novo, vi e não achei graça. Porque eu acho, assim, um dos... É um assassino, assim... não há motivação alguma. A gente não sabe nada desse assassino. Mesmo, gente, parece até que é proposital, mas se for proposital, não causou nada no filme, só causou chatice. Ele não tem máscara, ele não tem um porquê tá matando, a gente não sabe quem ele é, nada. Como ele não tem máscara, você sabe mais ou menos de longe um cara assim, mal-humorado, né? E que vai matando a esmo. E se as mortes ainda não são muito criativas, facadas mais violentas, assim, mas não tem nem sangue nem nada. E tem uma sequência que hoje em dia não sei se passaria, não. É tão constrangedora. Mas tem uma personagem lá que eu acho bem fofa. Né? Então eu entendo porque tem gente que gosta. E a Final Girl, até que ela é boazinha. Mas antes de falar um bocadinho mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Começa como um monte de filmes slashers típicos, né? Tem um casal dando uns amassos num carro lá, mas o filme até nisso ele peca, vamos dizer assim. Não tem cena de sexo legal, não tem cena de nudez, nem para isso esse filme presta. Né? Eles estão lá se pegando no carro e é uma sequência comprida, desnecessariamente comprida, e aparece alguém e mata o cara e depois vai matar a moça. E aí uma das características desse filme, a moça é morta off-camera, certo? Por causa do orçamento. Ou seja, a gente não vê a morte. Várias das pessoas a gente não vê a morte. Então é assim, quando a gente vê as mortes, elas não são nem um pouco memoráveis. Facada, aquela coisa. E a maioria a gente nem vê. Então, setor morte, se você é gorehound, carniceiro, nem compensa ver. Ok, aí essas cenas geralmente estabelecem no começo a máscara, ou uma possível motivação para o nosso serial killer, mas como eu falei aí, não tem nada, gente. Daí depois já corta para um outro campus e
um cara, né, que é o nerd de oclinho, né, o Radish, que tem gente que diz que o Radish serviu meio de inspiração para o Randy, é, lá do filme Pânico, tá? Porque, lembra, o Randy era aquela personagem no Pânico, no primeiro Pânico, que sabia as regras dos filmes de terror. Nesse caso aí, a gente não tá falando aqui, né, Final Exam, a gente não tá falando de um meta slasher, não. Então, o Radish, ele não sabe, ele não fala de filme de terror, mas ele é obcecado por serial killers e com questão de segurança. Né? Então eles falam o tempo todo que as coisas vão dar errado. Ele é uma espécie de nerd Ralph do Sexta-feira 13. Tem o Crazy Ralph, ele é o nerd Ralph. Ele só não fala We Are Doomed, mas na verdade ele fala, né, não, nós vamos, os crimes estão chegando nos lugares, ninguém está mais seguro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele é simpatiquinho, né? Então tem essa coisa, assim, se você é muito fã do Scream, se você é muito fã do Pânico, pode ser que assistir isso você conheça, sei lá, o antepassado do Randy, cujo nome é Radish. Ok, pode ser até verdade mesmo que ele inspirou o Randy, os nomes, tá? E a gente vai conhecer então. Tem a menininha que transa com o professor. E, na verdade, gente, é tão, entre aspas, entre aspas não, é tão bem distribuído as coisas em termos de fala, assim, que não dá nem muito bem pra você descobrir quem que é a Final Girl, só depois, deve ser essa aqui, a Courtney. Mas nada, ela também não tem nada, ela só não é uma menina é, que transa ou algo assim, né? Daí você vai vendo, tá, acho que é ela que vai ser. Gente, aí durante. Teve essas mortes que eu falei no começo, né? Sabe quando vai acontecer a próxima morte? Lá pelo 56º, 57º minuto. Fica 50 minutos só com esse, pra gente, entre aspas, aí sim as aspas, conhecer essas personagens. Só que não tem o que conhecer, porque o que você vê na tela, elas falando ou fazendo uma vez, já é o que elas são. Então a menininha que vai transar, trepa com o professor de química, ela é a slut, ela é a putinha de plantão, fútil. Tem os caras o jock, é o cara lá, o time do futebol, o capitão do time de futebol. Ele é idiota, ele é nojento. Então, você não tem aprofundamento nas personagens. Assim, você ficar com o personagem o bastante convivendo com elas na tela não significa aprofundar a personagem. Se elas são monocórdicas, se elas têm uma característica só, você só está passando tempo com as personagens, mas não está conhecendo essas personagens, ou elas não estão sendo aprofundadas para você conhecer, tá? E aí, para poupar tempo, eles colocam, comer tempo, eles colocam assim, tem um cara que está querendo entrar para fraternity lá, para a República dos Meninos. Então vão pregar uma peça nele. Tem, como o filme chama Final Exam, a faculdade está já vazia, porque só ficaram as pessoas que tinham que fazer, ficaram para exame final. E aí uma das coisas que eles usam, uma das brincadeiras que eles usam é simular um ataque, um tiroteio na escola. Quando você vê isso, você fala, hã? Isso hoje em dia não sei se passaria, esse filme seria metralhado, né? E aí você fica assim, ó, de cara. Não só porque eu sou um cara. Não porque eu seja um cara. Ai, que careta, que não sei o quê, né? Politicamente correto, não pode fazer mais nada. Não. É porque assim, isso não tem repercussão alguma na trama ou naquelas pessoas. E isso é um crime federal, é uma ofensa. It's a federal fucking offense. Isso não ficaria assim, porque daí chamam o xerife e aí, bom, não sei se vocês entendem inglês, né? Se passa na Carolina do Norte, se passa no Sul. Então, todo mundo que é mais velho, é o porteiro lá,
o xerife, o coach, o professor lá de coisa, todos têm aqueles sotaques exagerados do sul, aqueles sotaques do frangolino. Não era um frangolino, era uma personagem. Digita aí de desenho animado, gente. Frangolino, Foghorn, Leghorn, ou Leghorn, Foghorn. Todos os velhos têm esse sotaque. Os outros atores que estão na faculdade, nenhum tem o sotaque do sul. Tudo bem, é para você acreditar, eram meninos que vieram de outras partes dos Estados Unidos. Isso aí não estou criticando. Agora, você fazer um atentado numa escola, como se fosse uma prank, uma brincadeira, e isso não ter repercussão, não, gente, nem em 1980 isso era possível. Tá? Tá? Além do que, isso vai comendo o tempo do filme, não, porque não acontece nada. É essas meninas indo para cá e para lá falando tontice. São os caras lá fazendo essa prank, né? Fazendo essas pegadinhas aí com as pessoas, tudo. E aí, mais pro final, o nosso serial killer, que como eu falei, nunca é definido o nome, ele não tem uma canção, uma pista sonora para indicar que ele está chegando, não tem nada. É um cara que aparece assim e vai matando. E essas mortes são concentradas, sei lá, nos 20 minutos finais do filme. Tem até uma perseguição legalzinha. A perseguição que ele faz com relação a Final Girl é legalzinha. Desde que você, né, também feche os olhos. Assim, ela estava num puta campus, amplo pra caramba, e aí ela decide correr para lugares onde ela vai estar cercada, né? E ela vai ter que subir lá, mas tudo bem. E as outras coisas, né? Tipo, caras enormes não conseguem pegar esse assassino e ela, uma menina pequena, consegue. Mas essas coisas, gente, eu não tenho problema. São convenções de slasher. Se o filme é bacana, se ele mantém interessado, eu não tenho problema com isso, tá? É aquelas coisas, né? Ah, não sei o quê, mas não que eu vá odiar o filme por isso. Agora, esse aí não. Ficou 50 minutos sem acontecer nada. É um filme chato. E aí, quando as mortes não tem. Então, assim, eu só entendo pessoas gostarem por conta do aspecto nostálgico, vamos dizer assim, né? E de, não, ele quebra regras justamente porque ele não nomeia, não dá uma história pro serial killer. Naquela época, em 1981, então esse roteiro deve ter sido feito em 80, nem havia regras para filme slasher. Essas convenções estavam sendo montadas. Como que você vai quebrar convenções que não existem? Né? Então, para mim, na verdade, é só um roteiro preguiçoso. Então, para mim, não serve esse filme. Eu sei que ele tem fãs, mas para mim, nossa, e tem aquelas coisas, né? É, quando tem aquele tiroteio fake no campus, você vê tinha aqueles negocinhos, puletes, isso é fácil fazer. Era uma peça pregada. Mas seria o caso de alguém perguntar, mas nossa, não ficou nenhum sangue nesse gramado. Mas quem chama a polícia é o Radish. O Radish eu gosto da personagem, porque eu acho ele é simpático pra caramba, o nerdzinho, e ele é um dos únicos que fez, pelo menos nesse momento, uma coisa esperta, né? Que ele chamou a polícia. Agora, se não deu certo, se a polícia era idiota, se o cara que treina, o treinador do futebol, consegue convencer a polícia de que não, eles só estavam brincando, sendo que é uma ofensa federal, é um ato de terrorismo, né? Mesmo naquela época isso era considerado uma federal offense, né? Mas aí já não é culpa do Radish, não é culpa da personagem. Ele fez a coisa certa, como diria o Spike Lee, né? Ele chamou a polícia, por quê? Porque ele estava desesperado, ele não sabia que era uma pegadinha. Ele ouviu os tiros, não sei o quê, correu e foi chamar a polícia. Se aquilo não deu em nada, a culpa não é da personagem. Então, o Radish é, durante um tempo, a voz da razão no filme, né? Só que como é um filme slasher e é um... Isso também não serve para muita coisa. Né? Afinal de contas, tá vendo? Não tem muita profundidade nesse roteiro, né? Porque as pessoas não.
É um slasher que prioriza a apresentação dos personagens. Que nada, eles só faz tontice o tempo todo. Então, a Final Girl, tudo bem, poderia, né? Ser considerada uma Final Girl decente, uma garotinha que do nada mesmo, porque nada meio que prepara aquela menina para ser Final Girl aos olhos da gente, mas aí, né, sei lá, meia hora você fala, acho que essa aí pode ser a Final Girl, tá? Enfim, gente, ele, para mim, ele não serve nem naquela categoria. Ah, é legal porque tem decisões muito estúpidas, igual aquele Hospital Massacre, né? Que eu resenhei outro dia, ou porque ele é tão ruim que ele acaba sendo bom, ou que os atores estão tão ruins que acaba sendo legal. Os atores estão ruins, sim, mas tudo é só ruim. E tudo é só sem graça. Nada fica legal ou divertido por ser sem graça ou por ser ruim. Então, reprovado no exame final esse filme aí. Tchau.